Levei o celular da minha nora para consertar. O técnico, que é amigo da família, me chamou de lado e disse: cancela os cartões, troca as senhas e vai embora agora. Confusa, perguntei: o que aconteceu? Ele me mostrou a tela e o que eu vi fez meu sangue gelar. Conversas, centenas de conversas entre minha nora e meu filho, planejando como tirar tudo de mim. Eles discutiam friamente sobre como me fazer assinar procurações, como me convencer a vender minha casa, como me internar em um asilo público enquanto ficavam com todos os meus bens. Li com minhas próprias mãos, tremendo, uma mensagem dela dizendo: sua mãe é tão boba que acredita em tudo. Mais uns 2 meses e a gente consegue tudo. E a resposta do meu filho, do filho que carreguei no ventre, que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou: ela merece. Sempre foi uma velha chata mesmo. Mal posso esperar para me livrar dela. Eu senti minhas pernas bambas ali na oficina. O Marcelo, o técnico, me segurou pelo braço e me fez sentar. Ele continuou me mostrando. Havia prints de senhas, fotos dos meus documentos, conversas com advogados perguntando como internar uma pessoa idosa contra a vontade dela. Meu próprio filho tinha fotografado meu RG, meu CPF, até a escritura da minha casa que eu guardava na gaveta do quarto. E sabe o que mais me destruiu? Uma mensagem onde minha nora dizia que ia jogar fora todas as minhas coisas. Minhas fotos antigas, os vestidos que eram da minha mãe, tudo. E ele respondeu rindo: faz isso mesmo. Velharia não vale nada. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se você está me ouvindo agora, comenta aqui embaixo de qual cidade você é. Adoro saber que minhas histórias chegam em pessoas de todo o Brasil. E se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve aqui no canal, porque infelizmente eu tenho muitas histórias para contar. Ativa o sininho, porque você vai querer acompanhar até o final como essa história terminou. Agora me conta, você ficaria até o final para saber o que aconteceu? Porque o que eu fiz, depois que descobri tudo isso, ninguém esperava, nem eu mesma. Mas deixa eu voltar um pouco e te contar quem eu sou, porque você precisa entender toda essa história desde o começo para ver a maldade que fizeram comigo. Meu nome é Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Tenho 63 anos, completei em março, e passei os últimos 40 anos da minha vida me sacrificando pela minha família. 40 anos. Isso não é pouco tempo, não. São 40 anos acordando antes do sol nascer, trabalhando até tarde da noite, abrindo mão dos meus sonhos, da minha vida, de tudo, para dar uma vida boa para o meu filho Rafael. Quando descobri que estava grávida do Rafael, eu tinha apenas 23 anos. O pai dele, o Joaquim, parecia um bom homem na época. A gente tinha planos, sabe? Ia casar, ter nossa casinha, criar nossos filhos juntos. Mas quando eu estava com 6 meses de gravidez, ele simplesmente sumiu. Foi comprar cigarro, como dizem, e nunca mais voltou. Fiquei sabendo meses depois que ele tinha arrumado outra mulher em São Paulo e tinha ido embora sem olhar para trás. Me deixou grávida, sozinha, morando num quartinho de pensão no centro da cidade. Eu poderia ter desistido. Muita gente disse que eu devia dar a criança para adoção, que eu era nova, que podia refazer minha vida. Mas não. Aquele bebê era meu filho e eu ia dar um jeito. Trabalhei até o último dia da gravidez como faxineira. Limpava 3 casas por dia, com aquela barriga enorme, subindo e descendo escadas, carregando balde pesado. Quando o Rafael nasceu, fiquei apenas 10 dias parada e voltei a trabalhar. Deixava ele com a dona Marlene, minha vizinha de pensão, que cuidava dele por uns trocados enquanto eu saía para ganhar o pão de cada dia. Foram anos muito difíceis. Tem gente que não sabe o que é criar um filho sozinha, sem ajuda de ninguém, sem R$1 no bolso. Teve Natal que o presente do Rafael foi um carrinho de plástico que eu achei no lixo de uma casa que eu limpava, e lavei, sequei e pintei para dar para ele. Ele tinha 3 aninhos e ficou tão feliz com aquele carrinho que dormiu abraçado nele. Meu coração doía de não poder dar mais, mas ao mesmo tempo se enchia de amor vendo aquele menino feliz com tão pouco. Eu fazia de tudo para dar uma vida boa para ele. Trabalhava de domingo a domingo.
Durante a semana, eu limpava casas e no fim de semana eu vendia bolos e salgados que fazia de madrugada. Dormia 3, 4 horas por noite. Meu corpo doía, minhas mãos ficaram cheias de calos, minhas costas viviam travadas, mas eu não reclamava. Era pelo meu filho. Tudo era pelo meu filho. Quando o Rafael tinha 7 anos, consegui um emprego fixo numa firma de limpeza. Não pagava muito, mas era com carteira assinada, tinha uns benefícios. Com o tempo, juntando centavo por centavo, consegui alugar uma casinha pequena, só 2 cômodos, mas era nossa. Lembro do dia que a gente se mudou como se fosse hoje. O Rafael pulava de alegria. Mãe, agora a gente tem uma casa de verdade. Eu chorei tanto naquele dia, de felicidade, de cansaço, de tudo. Os anos foram passando e eu continuava me matando de trabalhar. Comprava roupa boa para o Rafael, às vezes parcelada em 10 vezes no cartão, enquanto eu usava as mesmas 3 blusas há anos. Ele estudava em escola particular, porque eu não queria que meu filho tivesse menos que os outros, enquanto eu comia ovo e arroz todo dia para economizar. Tudo que eu ganhava era para ele. Tudo. Eu não existia. Só existia o Rafael e o futuro dele. Quando ele quis fazer faculdade de administração, eu peguei um segundo emprego para pagar. Trabalhava de dia na firma de limpeza, e 3 noites por semana eu limpava um supermercado depois que fechava. Chegava em casa 2 da manhã, dormia um pouco e às 6 já estava de pé de novo. Fiz isso durante 5 anos, os 5 anos da faculdade dele. 5 anos sem dormir direito, sem descansar, destruindo meu corpo, mas vendo meu filho se formar, ver ele de beca no dia da formatura. Foi a coisa mais linda da minha vida. Eu chorei tanto que quase desidratei. Pensei, valeu a pena, todo o sacrifício valeu a pena. Depois que ele se formou, o Rafael arrumou um emprego bom num escritório. Eu fiquei tão orgulhosa. Meu filho, que eu criei sozinha, passando todas as dificuldades do mundo, agora era um homem formado, bem-sucedido. Ele continuou morando comigo na nossa casinha. Eu achava ótimo, adorava cuidar dele, fazer comida, lavar a roupa, deixar tudo arrumadinho. Era minha alegria. Foi nessa época que conheci o seu Valdemar. Ele era viúvo, tinha uma oficina mecânica, um homem trabalhador e honesto. A gente começou a namorar e pela primeira vez na vida eu pensei em mim. Em ter alguém para mim, em talvez casar de novo, construir algo para mim também. O Valdemar era um homem bom, me tratava bem, queria cuidar de mim. Mas quando contei para o Rafael que estava namorando, ele fez um escândalo. Disse que eu estava traindo a memória do pai dele, que como eu podia pensar em outro homem que ele não aceitava. Brigou tanto comigo que eu terminei com o Valdemar. Escolhi meu filho. Sempre escolhi meu filho. 1 ano depois, o Rafael conheceu a Jéssica. Ela era secretária no escritório onde ele trabalhava. Desde o começo, eu senti que tinha algo errado com aquela menina. Ela era fria comigo, mal olhava na minha cara, respondia tudo com má vontade. Mas o Rafael estava apaixonado e eu engoli todas as grosserias dela calada porque eu queria ver meu filho feliz. Eles namoraram 2 anos e resolveram casar. Eu usei todas as minhas economias para ajudar no casamento. Tinha guardado um dinheirinho durante anos, sonhando em reformar a casa, trocar o fogão que já estava velho, essas coisas. Mas dei tudo para o casamento deles. Paguei o buffet, o vestido da noiva, as alianças. Gastei cada centavo que tinha guardado porque queria que meu filho tivesse um casamento bonito. A Jéssica nem me agradeceu direito. No dia do casamento, ela mal falou comigo. Estava sempre rodeada das amigas dela. E quando tirou foto com a família, pediu para eu sair porque queria só com a família dela. Depois que casaram, eles moraram um tempo num apartamento alugado. Mas a Jéssica vivia reclamando, dizendo que queria uma casa própria, que estava cansada de pagar aluguel. O Rafael vinha conversar comigo, preocupado, dizendo que não tinha dinheiro para dar entrada numa casa. Foi quando eu tive a ideia. Eu tinha aquela casinha onde a gente morava, que eu tinha conseguido comprar depois de anos e anos pagando aluguel, juntando dinheiro. Pensei, eu posso vender minha casa, dar o dinheiro para eles comprarem uma casa maior e vou morar com eles. A gente fica junto
Eu ajudo com as despesas, cuido da casa e todo mundo fica feliz. Levei a ideia para o Rafael e para a Jéssica. Ele parecia meio em dúvida, mas ela ficou toda animada. Que ideia maravilhosa, dona Cida! A gente compra uma casa grande, a senhora fica num quartinho nos fundos, vai ser perfeito. Quartinho nos fundos. Deveria ter prestado atenção nessa frase, mas eu estava tão feliz de poder ajudar meu filho que não me importei. Vendi minha casinha, aquela casa que eu tinha conseguido comprar com tanto suor, com tanto sacrifício, onde eu tinha criado meu filho, onde cada canto tinha uma memória. Vendi e dei todo o dinheiro para eles. Foram R$ 180 mil. Todo o dinheiro foi para o nome deles. Eu não coloquei meu nome em nada. O Rafael disse: Mãe, não precisa colocar seu nome. Essa casa é sua também. A gente está junto nisso. E eu acreditei. Claro que acreditei. Era meu filho. Compramos uma casa boa num bairro legal, 3 quartos, quintal. E eu fiquei com o quartinho dos fundos, que era na verdade a área de serviço adaptada. Era pequeno, cabia só uma cama de solteiro e um armário. Mas eu não reclamei. Pensei que era temporário, que depois a gente arrumava melhor. Só que as coisas começaram a ficar estranhas logo depois que nos mudamos. A Jéssica mudou completamente comigo. Se antes ela era fria, agora ela era cruel. Ela me tratava como empregada. Não, pior que empregada, porque pelo menos empregada tem dia de folga e recebe salário. Meu filho começou a trabalhar mais, chegava tarde em casa e era a Jéssica que mandava em tudo. Ela fazia listas enormes de tarefas para mim. Eu tinha que acordar às 5 da manhã para fazer o café da manhã deles do jeito que ela queria. Ovos mexidos, pão francês quentinho, suco de laranja espremido na hora, frutas cortadas. Se eu esquecesse alguma coisa, ela reclamava na frente do Rafael. Sua mãe não faz nada direito, Rafael. Ontem ela esqueceu de colocar geleia na mesa. Eu limpava a casa inteira todo dia. Passava pano em todos os cômodos, tirava pó de tudo, lavava banheiro. Ela passava o dedo nos móveis, verificando se tinha pó. Quando achava, e às vezes eu tenho certeza que ela inventava, ela chamava o Rafael. Olha isso, Rafael. Sua mãe passa o dia inteiro em casa e não consegue nem limpar direito. A roupa, então, era um tormento. Eu tinha que lavar, passar e organizar toda a roupa deles. A Jéssica tinha umas blusas de seda cheias de frescura que tinham que ser lavadas à mão, uma por uma, e passadas com ferro morno. Se eu passasse muito quente e marcasse, ela gritava comigo. E olha que eu passei a vida toda passando roupa para fora. Eu sei passar roupa muito bem, mas com ela nada estava bom. A comida era outro problema. Eu tinha que fazer almoço e janta todo dia. Ela fazia questão de dizer que não comia isso, não comia aquilo, queria comida diferente cada dia. Um dia era low carb, no outro era só carne branca, depois era sem glúten. Eu me matava fazendo comidas diferentes e ela sempre reclamava. Isso está sem sal. Isso está salgado demais. Isso está oleoso. Você não sabe cozinhar, dona Cida. E jogava a comida fora na minha frente. Mas sabe o que mais doía? Era que o Rafael nunca me defendia. Nunca. Ele ficava ali, quieto, comendo, enquanto a mulher dele me humilhava. Às vezes eu olhava para ele esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele desviava o olhar e continuava comendo em silêncio. Meu filho, que eu criei sozinha, que dei tudo por ele, não movia um dedo para me defender. Teve um dia que a Jéssica estava com as amigas dela em casa, tomando vinho na sala. Eu estava na cozinha, lavando a louça do jantar. Elas estavam falando alto e rindo, e eu ouvi quando uma delas perguntou: Jéssica, sua sogra mora com vocês, né? Como é isso? E a Jéssica respondeu rindo: Ah, é ótimo. Eu tenho uma empregada de graça que trabalha 24 horas. Não preciso pagar salário, não preciso dar folga, e ela faz tudo o que eu mando sem reclamar. Melhor negócio da minha vida. As amigas riram junto com ela. Eu fiquei ali, com as mãos na água gelada da pia, ouvindo minha nora me chamar de empregada de graça, e engoli o choro. Não podia chorar. Tinha que ser forte. Piorou quando a Jéssica engravidou. Achei que com a vinda do bebê as coisas melhorassem.
que ela ficasse mais carinhosa, mais família. Mas foi o contrário. Ela usou a gravidez para me explorar ainda mais. Estou grávida. Não posso fazer esforço, dona Cida. Você tem que fazer. E eu fazia tudo. Limpava, cozinhava e ainda tinha que ficar à disposição dela o tempo todo. Dona Cida, estou com vontade de comer brigadeiro. Faz para mim agora. E eram 11 da noite. Dona Cida, meu pé está inchado, vem massagear. E eu ia, porque era o bebê do meu filho que estava na barriga dela. Quando minha netinha nasceu, a pequena Isabela, meu coração encheu de amor. Que bebezinha linda, parecia uma boneca. Pensei que agora ia ficar tudo bem, que a gente ia ser uma família de verdade. Mas a Jéssica também usou a criança para me escravizar mais ainda. Eu cuidava da Isabela o dia inteiro. Trocava a fralda, dava mamadeira, ninava quando chorava, acordava de madrugada. A Jéssica dormia a noite inteira porque eu que levantava com a bebê. De dia ela saía com as amigas, ia ao salão, fazia as unhas e eu ficava com a criança. Não me entenda mal, eu amava cuidar da minha netinha. Amava aquela coisinha pequena de todo o meu coração. Mas doía ser tratada como babá. Ouvir a Jéssica dizer para as visitas: "Ai, eu tenho sorte, né? A sogra cuida da Isabela e eu posso descansar." Descansar do quê? Ela não fazia nada. E tinha mais. Elas começaram a me proibir de sair de casa. Um dia, eu disse que ia visitar minha prima Neuza, que eu não via há meses. A Jéssica fez um escândalo. "Como assim você vai sair, dona Cida? E quem vai cuidar da Isabela? Quem vai fazer a janta? Você não pode sair, não." Eu olhei para o Rafael esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele só disse: "Mãe, realmente seria melhor você ficar. A Jéssica não sabe cuidar da bebê sozinha ainda." Fiquei em casa. Cancelei com minha prima. Isso foi virando rotina. Toda vez que eu mencionava sair, nem que fosse para ir ao mercado sozinha, eles arrumavam um motivo para eu ficar. Fui percebendo que estava virando prisioneira na minha própria casa. Ou melhor, na casa que eu paguei, mas que não tinha meu nome em nada. Os meses foram passando e a situação só piorava. A Jéssica estava cada vez mais abusada, cada vez mais cruel. Teve um dia que eu tinha acabado de limpar a casa inteira. Estava exausta. Sentei um minutinho no sofá para descansar. Ela chegou da rua, viu eu sentada e falou: "Nossa, dona Cida, que moleza, hein? Enquanto isso, a casa está uma bagunça." A casa estava impecável. Eu tinha acabado de limpar tudo. Mas ela pegou um pote de açúcar e jogou no chão da cozinha de propósito. "Olha essa sujeira. Limpa agora." Fiquei olhando aquilo sem acreditar. Ela tinha jogado de propósito. E o Rafael estava lá, viu tudo e não disse nada. Abaixei, peguei a pá e a vassoura e limpei o chão chorando. Outro dia, ela me acordou às 4 da manhã porque a Isabela estava chorando. Fui correndo para o quarto da bebê. Ela só estava com fome. Fiz a mamadeira, dei para ela, ninei até dormir de novo. Quando voltei para o meu quartinho, eram 5 da manhã. Deitei para tentar dormir mais um pouco, mas às 6 a Jéssica já estava batendo na minha porta. "Dona Cida, levanta! O café não vai fazer sozinho." Eu estava morta de cansada, mas levantei. Sempre levantava. Eles começaram a sair muito e me deixavam cuidando da Isabela. Iam para restaurante, para festa, para viagem de fim de semana. Eu ficava em casa com a bebê. Uma vez, eles foram passar 4 dias numa pousada em Campos do Jordão e me deixaram sozinha com a minha netinha. 4 dias cuidando de um bebê sozinha, sem descanso, sem ajuda, sem nenhum obrigado quando voltaram. A situação foi ficando tão ruim que eu comecei a passar mal. Minha pressão estava descontrolada, eu vivia com dor de cabeça, meu corpo doía inteiro. Um dia quase desmaiei na cozinha. A Jéssica estava lá e sabe o que ela disse? "Ah, dona Cida, para com esse drama. Você quer chamar atenção." Quer chamar atenção. Eu, com 63 anos, me matando de trabalhar naquela casa, queria chamar atenção. Teve um domingo que foi meu aniversário. Completei 63 anos. Acordei pensando que talvez eles fossem fazer alguma coisa. Um bolo simples, um parabéns. Mas o dia passou normal. Fiz café da manhã, limpei a casa, fiz almoço, cuidei da Isabela.
Na hora do jantar, eu não aguentei e falei: hoje é meu aniversário. O Rafael pareceu lembrar de repente: ah, é verdade, mãe, parabéns! E me deu um beijinho na testa. A Jéssica nem olhou para mim, continuou mexendo no celular. Não teve bolo, não teve parabéns, não teve nada. Chorei sozinha no meu quartinho naquela noite. As coisas chegaram num ponto que eu comecei a pensar em ir embora. Mas ir para onde? Eu não tinha casa, tinha vendido tudo e dado o dinheiro para eles. Não tinha dinheiro guardado porque minha aposentadoria de um salário mínimo eu dava para eles para ajudar nas despesas da casa. Eu não tinha nada, nada. Estava completamente dependente deles. E acho que eles sabiam disso e aproveitavam. Um dia, a Jéssica disse que precisava trocar o celular dela, que o antigo estava ruim. O Rafael comprou um celular novo para ela e ela me deu o antigo. Toma, dona Cida. Você nunca teve celular, né? Fica com esse aí. Fiquei até contente. Pelo menos ia poder falar com minha prima Neuza pelo WhatsApp, já que não me deixavam sair de casa para visitar ela. Comecei a usar o celular, mas era difícil. Eu não entendia muito bem essas coisas de tecnologia. Tinha dificuldade para mexer, não sabia usar direito. Passou uns 2 meses e o celular começou a dar problema. A tela piscava, às vezes desligava sozinho, estava ruim mesmo. Comentei com o Rafael e ele disse: mãe, leva lá no Marcelo, na oficina perto da padaria. Ele conserta, é de confiança. Ah. O Marcelo era filho de uma amiga minha antiga. Conhecia ele desde pequenininho. Hoje ele tem uma oficina de conserto de celular e computador. Fui até lá numa tarde. A Jéssica tinha saído com a Isabela para a casa da mãe dela, então eu aproveitei. O Marcelo me recebeu bem, sempre foi um menino educado. Oi, dona Cida, tudo bem? Que surpresa ver a senhora por aqui. Expliquei o problema do celular e dei para ele olhar. Ele disse que ia levar uns minutinhos para ver o que era, e eu sentei ali, esperando. Fiquei observando ele mexer no celular, conectar uns fios, apertar uns botões. De repente ele parou. Ficou olhando para a tela do celular com uma cara estranha. Olhou para mim, olhou para o celular de novo. Levantou e foi até a porta da oficina. Fechou. E voltou. Meu coração começou a bater mais rápido. Marcelo, o que foi? Ele veio perto de mim e falou baixinho. Dona Cida, antes de eu mostrar o que eu achei aqui, a senhora precisa me prometer uma coisa. Precisa manter a calma e me ouvir até o final, está bem? Eu não estava entendendo nada. Marcelo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O celular está ruim assim? Ele respirou fundo. O celular está bom, dona Cida. O problema não é o celular, é o que tem dentro dele. Ele mexeu no celular e me mostrou a tela. Era o WhatsApp. A senhora usa o WhatsApp, dona Cida? Eu disse que sim, que tinha instalado para falar com minha prima. Mas alguém usou esse celular antes da senhora? Foi quando caiu a ficha. Esse celular era da Jéssica antes. Era da minha nora. Ela me deu quando comprou um novo. O Marcelo balançou a cabeça. Pois é, ela não apagou as conversas antigas do celular. E dona Cida, a senhora precisa ler isso aqui. Mas antes, me promete que vai fazer o que eu vou te falar. Cancela todos os seus cartões agora, troca todas as suas senhas de tudo e depois que sair daqui, vai para bem longe dessa casa. A senhora está em perigo. Perigo? Eu em perigo? Do que ele estava falando? Peguei o celular da mão dele com as mãos tremendo. Ele tinha aberto uma conversa entre a Jéssica e o Rafael. Comecei a ler, e o que eu vi fez meu sangue gelar. A primeira mensagem que eu li era da Jéssica. Amor, sua mãe é muito burra. Acredita em tudo que eu falo. Ontem eu inventei que estava com dor de cabeça só para ela fazer tudo sozinha, e ela foi correndo fazer. Velha idiota. E o Rafael, meu filho, tinha respondido. Cacá, eu sei. Minha mãe sempre foi muito trouxa mesmo. É bom aproveitar. Senti um aperto no peito. Continuei lendo. Tinha centenas, milhares de mensagens. Eles conversavam todo dia sobre mim, rindo de mim, me humilhando, planejando coisas. Fui rolando a conversa, lendo mais. Jéssica. Consegui a assinatura dela em mais um documento hoje. Ela nem leu. Assinou tudo que eu coloquei na frente dela. Está quase tudo pronto. Rafael. Ótimo. Quanto mais documentos assinados, melhor.
Depois, não vai poder fazer nada. Que documentos? Que assinaturas? Continuei lendo, cada vez mais desesperada. Achei uma conversa de alguns meses atrás. Jéssica. Amor, pensei num plano. E se a gente convence sua mãe a assinar uma procuração? Aí a gente tem acesso a tudo dela. Rafael. Boa ideia. Mas como convencer? Jéssica. Fala que é para facilitar. Que como ela é mais velha, é bom ter alguém para ajudar com banco, essas coisas. Ela é tão boba que vai acreditar. Rafael. Genial. Vou falar com ela no fim de semana. Meu Deus, a procuração. Eu lembrei. 2 meses atrás, o Rafael chegou com uns papéis. Disse que era para facilitar minha vida, que como eu não entendia muito de banco e essas coisas, era bom ter uma procuração para ele poder resolver as coisas para mim. E eu, confiando no meu filho, assinei sem nem ler direito. Assinei. Dei procuração completa para ele. Continuei lendo as mensagens e foi ficando pior. Jéssica. Com a procuração, a gente já consegue mexer na conta dela. Aquela aposentadoria mixuruca nem vale a pena, mas já é alguma coisa. Rafael. É, mas o que eu realmente quero é a herança dela. Jéssica. Que herança? Sua mãe tem alguma coisa guardada? Rafael. Minha mãe sempre foi muito mão de vaca. Tenho certeza que ela tem dinheiro guardado em algum lugar. E quando ela morrer, vai tudo para mim. Quando ela morrer, meu filho estava planejando o que fazer quando eu morresse. Sentindo uma tontura, mas continuei lendo. Jéssica. Mas vai demorar muito para ela morrer. A velha é forte, vai durar mais uns 20 anos. Rafael. Não precisa esperar ela morrer. A gente pode internar ela. Jéssica. Internar onde? Rafael. Num asilo. Aqueles públicos. Aí a gente fica com a casa para nós, sem ter que aturar ela. Jéssica. Mas ela não vai querer ir para um asilo. Rafael. Por isso que a gente tem que dar um jeito. Falar que ela está ficando louca, que não está bem da cabeça. Pegar um laudo médico falso se precisar. Tem como fazer isso. Eles estavam planejando me internar num asilo contra minha vontade. Me colocar num asilo público para ficarem com tudo. Comecei a chorar ali na frente do Marcelo. Ele colocou a mão no meu ombro. Dona Cida continua lendo. Tem mais. Mais? Tinha mais? Fui rolando a conversa. Achei mensagens mais recentes, de dias atrás. Rafael. Conversei com um advogado hoje. Ele disse que com a procuração e mais alguns documentos assinados, a gente consegue internar minha mãe sem problema. Jéssica. E quanto custa? Rafael. 5.000 reais. Mas vale a pena. A gente se livra dela de uma vez. Jéssica. E a casa? Ela pode querer a parte dela. Rafael. Que parte? A casa está no nosso nome. Ela foi burra de vender a casa dela e dar o dinheiro para nós. Não tem nada no nome dela. Ela não tem como provar nada. Jéssica. Perfeito. E as coisas dela, as roupas, essas tranqueiras velhas que ela guarda? Rafael. Joga tudo fora. Não vale nada mesmo. Aquelas fotos antigas, aqueles vestidos da minha avó que ela guarda, tudo lixo. Jéssica. Vou adorar jogar tudo fora. Principalmente aqueles vestidos horríveis. Vou fazer uma fogueira no quintal. KKK. Rafael. KKK. Faz isso mesmo. Velharia não vale nada. Os vestidos da minha mãe. Minha mãe que morreu há 15 anos e me deixou os vestidos dela de herança. As únicas coisas que eu tinha dela. Vestidos lindos que ela fazia à mão, que eram minha lembrança dela. E meu filho estava rindo da ideia de queimar tudo. Não consegui segurar. Comecei a soluçar ali mesmo. O Marcelo ficou do meu lado, quieto, me deixando chorar. Quando consegui me acalmar um pouco, ele disse: Dona Cida, tem mais. Tem umas conversas dela com uma amiga que a senhora precisa ver. Ele mexeu no celular e abriu outra conversa. Era entre a Jéssica e uma amiga chamada Patrícia. Patrícia. Jé, como você aguenta morar com sua sogra? Eu não conseguiria. Jéssica. Ah, Pati, no começo era chato. Mas agora eu descobri que é ótimo. Ela faz tudo na casa, cuida da Isabela, cozinha, limpa, tudo de graça. É tipo ter uma escrava. Patrícia. Caca escrava. Mas e o Rafael?
Ele não acha ruim você tratar a mãe dele assim? Jéssica: o Rafael, ele odeia a mãe dele tanto quanto eu. Ele só finge que gosta na frente dela. Mas quando estamos sozinhos, ele fala cada coisa da velha que você nem imagina. Patrícia: sério? Tipo o quê? Jéssica: ele vive falando que a mãe dele é uma chata, uma encostada, que só serve para trabalhar mesmo. Que ela merece ser tratada como empregada porque ela não tem nada, não é nada, é só uma velha pobre e burra. Patrícia: que pesado! E vocês vão ficar com ela aí quanto tempo? Jéssica: não muito. A gente está juntando dinheiro para internar ela num asilo. Daqui uns 2 meses a gente consegue. Aí vamos ficar com a casa só para nós. Patrícia: e ela vai aceitar? Jéssica: aceitar ou não, tanto faz. A gente vai obrigar. Já temos procuração dela. Já fizemos ela assinar um monte de coisa. Ela não vai ter escolha. 2 meses. Faltavam 2 meses para eles me internarem. 2 meses. Estava lendo aquilo e não conseguia acreditar que era real. Que meu filho, meu único filho pelo qual eu tinha dado minha vida inteira, estava planejando me jogar num asilo. O Marcelo pegou o celular e continuou mexendo. Dona Cida, eu tirei print de tudo, de todas as conversas, e tem mais coisa aqui que a senhora precisa saber. Ele me mostrou fotos. Eram fotos dos meus documentos. Meu RG, meu CPF, meu título de eleitor, até minha certidão de nascimento. Tudo fotografado. Eles tiraram foto de todos os seus documentos, Dona Cida. E olha isso aqui. Ele me mostrou fotos da escritura da casa, minha casa antiga, a que eu tinha vendido. Por que eles têm foto da escritura da sua casa antiga? Eu não sabia. Não fazia sentido. Minha casa antiga eu tinha vendido há 2 anos. Por que eles teriam foto da escritura agora? O Marcelo continuou olhando e achou conversas com um advogado. Leu em voz alta: doutor, preciso internar minha mãe num asilo. Ela está senil, não está bem da cabeça. Tenho procuração dela. O que preciso fazer? E a resposta do advogado: com a procuração e um laudo médico atestando incapacidade mental, você consegue a internação compulsória. Conheço um médico que pode fazer esse laudo. Vai custar R$3.000. Laudo falso. Iam arranjar um laudo médico falso dizendo que eu era louca para me internarem contra minha vontade. Senti minhas pernas bambas. O Marcelo me segurou. Senta aqui, Dona Cida. Me fez sentar na cadeira. Trouxe um copo d'água. Bebe isso. Respira fundo. Bebi a água com as mãos tremendo. Minha cabeça estava girando. 63 anos. 63 anos de vida. 40, me dedicando completamente ao meu filho. Criei ele sozinha, me sacrifiquei, abri mão de tudo. Trabalhei até destruir minha saúde, dei até minha casa, e ele estava planejando me jogar num asilo como se eu fosse lixo. Como se eu não fosse nada. Como se toda a minha vida dedicada a ele não valesse absolutamente nada. O Marcelo ficou do meu lado, esperando eu me acalmar. Depois ele falou: Dona Cida, eu preciso que a senhora me escute bem agora. A senhora está em perigo. Eles estão planejando te internar daqui 2 meses. A senhora não pode voltar para aquela casa. Eu olhei para ele. Marcelo, eu não tenho para onde ir. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho nada. Dei tudo para eles. Ele balançou a cabeça. A senhora tem que ter algum parente, alguma amiga, alguém que possa te ajudar. Pensei. Tinha minha prima Neuza. A gente sempre foi próxima, mas nos últimos anos eu quase não via ela porque a Jéssica não me deixava sair. Mas a Neuza era uma boa pessoa, tinha certeza que ela me ajudaria. Falei isso para o Marcelo. Ele disse: então liga para ela agora. Explica a situação e pede para ficar uns dias na casa dela, enquanto a senhora resolve tudo isso. Liguei para a Neuza ali mesmo. Contei tudo chorando. Ela ficou horrorizada. Cida, meu Deus do céu, vem para minha casa agora, agora mesmo. Pode ficar o tempo que precisar. O Marcelo pegou o celular de volta. Dona Cida, eu vou guardar esse celular aqui comigo como prova. E eu já tirei print de tudo e salvei na nuvem. Essas conversas são provas contra eles. A senhora pode usar isso. Ele anotou o endereço da Neuza e disse: vai para lá agora.
não volta naquela casa. E depois, quando a senhora estiver segura, a gente vê o que fazer com essas provas. Saí da oficina dele ainda em choque. Peguei um ônibus e fui direto para a casa da Neuza. No caminho, minha cabeça não parava. 40 anos. 40 anos me dedicando ao Rafael. Desde que ele nasceu, tudo que eu fiz foi pensando nele. Cada decisão, cada sacrifício, cada escolha. Trabalhei em 3 empregos ao mesmo tempo para pagar a faculdade dele. Destruí minha saúde, destruí meu corpo, abri mão da minha própria vida. Não casei de novo porque ele não quis. Vendi minha casa, a única coisa que eu tinha conquistado na vida, e dei o dinheiro todo para ele. E agora descobria que ele me odiava, que ria de mim, que estava planejando me jogar num asilo para ficar com tudo. Eu sempre achei que tinha valido a pena. Todos os sacrifícios, todas as dificuldades, tudo tinha valido a pena porque eu estava criando meu filho, dando uma vida boa para ele, fazendo ele ser alguém na vida. Mas agora entendia que não tinha valido nada. Absolutamente nada. Eu tinha criado um monstro, um homem ingrato, cruel, sem coração. E eu tinha sido cúmplice disso. Eu tinha mimado demais, tinha dado tudo sem ensinar o valor das coisas, tinha feito tudo por ele sem nunca exigir nada em troca. E agora estava pagando o preço. Cheguei na casa da Neuza destruída. Ela me recebeu de braços abertos, me abraçou forte e eu desabei a chorar no ombro dela. Chorei tudo que estava guardado. Chorei por mim, pela minha vida desperdiçada, pelos anos que dei para quem não merecia. A Neuza me levou para dentro, me fez sentar, fez um chá, ficou ali do meu lado sem falar nada, só me dando apoio. Quando consegui me acalmar um pouco, contei tudo para ela em detalhes. Mostrei os prints que o Marcelo tinha me mandado por e-mail. Ela foi lendo e ficando cada vez mais chocada. Cida, isso é monstruoso! Como um filho pode fazer isso com a própria mãe? E pior, uma mãe como você que deu tudo por ele? Eu não tinha resposta. Não entendia. Não entendia como eu tinha criado um ser humano capaz de ser tão cruel comigo. A Neuza disse que eu ia ficar na casa dela o tempo que precisasse, que ela tinha um quartinho de hóspedes que era meu. Agradeci chorando. Pelo menos tinha um lugar para ficar. Naquela noite, deitada numa cama que não era minha, numa casa que não era minha, porque a minha eu tinha vendido para dar para meu filho, fiquei pensando em tudo. E foi ali, naquela noite, que alguma coisa mudou dentro de mim. A dor começou a virar raiva. Raiva de ter sido feita de idiota. Raiva de ter confiado cegamente. Raiva de ter dado tudo e não ter recebido nenhum pingo de respeito em troca. E junto com a raiva, veio outra coisa. Uma clareza. Uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Eu não ia deixar barato. Não ia deixar eles me jogarem fora como lixo depois de usar tudo que eu tinha. Não ia deixar eles ficarem rindo de mim, me achando burra, idiota, uma velha inútil. Eu ia fazer alguma coisa. Ainda não sabia o quê, mas ia fazer. No dia seguinte pela manhã, o Rafael me ligou. Atendi. Mãe, onde você está? Você não voltou para casa ontem. Falei com a voz mais calma que consegui. Estou na casa da prima Neuza. Não estava me sentindo bem, vim passar uns dias aqui. Senti ele ficando tenso do outro lado. Mas mãe, você não pode sair assim sem avisar. A Jéssica estava preocupada. E a Isabela? Quem vai cuidar dela? Preocupada. A Jéssica preocupada. Que piada. O Rafael. A Isabela tem mãe e pai. Vocês que cuidem dela. Preciso descansar uns dias. Ele insistiu. Mãe, volta para casa. A gente precisa de você aqui. Precisam de mim. Precisam da empregada grátis, da babá de graça, da idiota que faz tudo e não reclama. Não, Rafael. Vou ficar uns dias aqui. Depois a gente conversa. E desliguei. Fiquei olhando para o celular depois da ligação. E foi aí que percebi. Eu tinha alguma coisa que eles não sabiam que eu tinha. Eu tinha as provas. Eu tinha todas aquelas conversas, todas aquelas mensagens onde eles confessavam tudo. Confessavam que estavam me usando, me explorando, planejando me internar contra a minha vontade. E eles não faziam ideia que eu sabia de tudo. Achavam que eu ainda era a velha boba que acreditava em tudo.
Isso me dava poder. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha poder. Nos dias seguintes, fiquei na casa da Neuza pensando no que fazer. Ela me dava apoio, conversava comigo, me ajudava a pensar. O Rafael ligava todo dia querendo que eu voltasse. Eu inventava desculpas, que estava doente, que precisava ficar mais uns dias. Dava para sentir ele ficando nervoso. Uma semana depois, ele apareceu na casa da Neuza. Tocou a campainha e a Neuza foi atender. Eu estava na sala. Ouvi ele falando. Prima Neuza, vim buscar minha mãe. Ela precisa voltar para casa. A Neuza olhou para mim e eu balancei a cabeça que não. Ela disse, Rafael, sua mãe está descansando. Deixa ela ficar mais uns dias. Ele forçou. Não, ela precisa voltar hoje. A Jéssica não está aguentando cuidar da casa e da Isabela sozinha. Levantei e fui até a porta. Olhei bem nos olhos do meu filho. Aqueles olhos que eu achava que conhecia, mas agora via que nunca conheci de verdade. Rafael, não vou voltar agora. Preciso de um tempo. Ele mudou a estratégia, ficou com aquela voz melosa. Mãe, pelo amor de Deus, a gente sente sua falta. A Isabela está perguntando pela vovó. Volta para casa. Mentira, tudo mentira. Mas fingi que acreditava. Tá bom, filho. Mais uns dias e eu volto. Prometo. Ele não gostou, mas não podia fazer nada. Foi embora emburrado. Naquela noite, conversando com a Neuza, tive uma ideia. Neuza, eu preciso saber uma coisa. Será que tem como descobrir o que eles fizeram com o dinheiro da venda da minha casa? Ela pensou. Você não tem acesso à conta onde esse dinheiro entrou? Eu balancei a cabeça. Não. A casa foi vendida e o dinheiro foi direto para a conta do Rafael. Nunca vi extrato. Nada. A Neuza teve uma ideia. Mas você não assinou a procuração para ele? Então ele tem acesso às suas coisas, mas você também tem direito de ver as coisas dele se são relacionadas a você. Vamos num advogado amanhã. Um advogado de verdade. Explica a situação e vê o que pode fazer. No dia seguinte, fomos num escritório de advocacia que a Neuza conhecia. O Dr. Paulo nos recebeu. Contei toda a história, mostrei os prints das conversas, expliquei sobre a venda da casa, a procuração, tudo. Ele foi ouvindo com uma cara cada vez mais séria. Quando terminei, ele disse, Dona Aparecida, a senhora foi vítima de abuso financeiro e psicológico e possivelmente fraude. Vamos precisar investigar. Primeiro, vou pedir uma auditoria na conta onde entrou o dinheiro da venda da sua casa. Segundo, vou anular essa procuração imediatamente porque foi obtida mediante fraude. Terceiro, com essas conversas, temos provas de que estavam planejando interná-la contra sua vontade, o que é crime. Crime. O que meu filho estava fazendo comigo era crime. O advogado continuou. A senhora vai precisar fazer boletim de ocorrência. E vamos entrar com um processo contra eles, tanto civil quanto criminal. Processo. Eu ia processar meu filho, meu único filho. Mas o que ele tinha feito comigo? Ele ia me jogar num asilo, me roubar, me tratar pior que lixo. Merecia sim ser processado. O Dr. Paulo começou a trabalhar no caso. Pediu os extratos bancários através de um pedido judicial. Quando chegaram, 2 semanas depois, ele me chamou no escritório. Dona Aparecida, a senhora precisa ver isso sentada. Sentei. Ele abriu os extratos na frente dele. Do dinheiro da venda da sua casa, R$180 mil, apenas 50 mil foram usados como entrada da casa nova. Apenas 50 mil. E o resto? Ele me olhou. O resto, R$130 mil, foi transferido para uma conta poupança no nome do Rafael. Ele guardou para ele. R$130 mil. Meu filho tinha pegado R$130 mil do dinheiro da venda da minha casa e guardado para ele. Tinha mentido para mim. Disse que todo o dinheiro tinha ido para a casa nova, mas tinha guardado mais da metade para ele. E eu ali, trabalhando como escrava, sendo humilhada, enquanto meu filho tinha R$130 mil guardados. O Dr. Paulo continuou. E tem mais. Nos últimos 6 meses, sua aposentadoria, que a senhora disse que dava para eles para ajudar nas despesas, foi toda depositada nessa mesma conta poupança. Eles não usaram 1 centavo para despesas da casa. Guardaram tudo.
Minha aposentadoria. 6 meses de aposentadoria. Quase R$ 7.000, também guardados. Enquanto eu achava que estava ajudando com as despesas, eles estavam pegando meu dinheiro e guardando. Me senti a pessoa mais idiota do mundo. Como eu não vi? Como fui tão cega? O advogado ainda não tinha terminado. Dona Aparecida, eu também investiguei a questão da procuração. A senhora lembra o que assinou exatamente? Eu balancei a cabeça. Não lembro. O Rafael disse que era para facilitar, para ele poder resolver coisas para mim no banco. Assinei sem ler. Ele suspirou. A senhora assinou uma procuração irrevogável com poderes amplos. Isso significa que ele pode fazer praticamente qualquer coisa em seu nome. Vender bens, movimentar contas, fazer contratos. Tudo. Tudo. Eu tinha dado poder para ele fazer tudo em meu nome. E ele ia usar isso para me internar. O Dr. Paulo viu meu desespero. Mas calma, nós vamos anular essa procuração. Com as provas que temos de que foi obtida mediante fraude e com intenção de prejudicar a senhora, vamos conseguir anular. Isso me deu um pouco de esperança. Nas semanas seguintes, o Dr. Paulo entrou com todas as ações. Anulação da procuração, processo de abuso financeiro, processo por tentativa de cárcere privado pela internação forçada, pedido de devolução do dinheiro. Foi tudo para a justiça. E durante esse tempo, eu continuei fingindo. Continuei na casa da Neuza, mas falava com o Rafael no telefone. Fingia que estava doente, que precisava ficar mais um tempo. Ele ficava cada vez mais nervoso, mas eu mantinha a calma. Doce, sempre doce e ingênua, como sempre fui. Como ele achava que eu era. Um mês depois, o oficial de justiça foi na casa do Rafael entregar a citação. Ele estava sendo processado. Por mim, pela mãe dele. O Rafael me ligou descontrolado. Mãe, o que é isso? Você está me processando? Como você pode fazer isso comigo? Fingi surpresa. Processar? Do que você está falando? Filho? Ele gritava do outro lado. Tenho um oficial aqui dizendo que você está me processando. Está pedindo dinheiro, anulando a procuração, me acusando de não sei o quê. Que loucura é essa? Respirei fundo. Chegou a hora. Acabou a fingimento. Loucura, Rafael? Você quer saber o que é loucura? Loucura é uma mãe que trabalhou 40 anos da vida para criar um filho sozinha, que abriu mão de tudo, de refazer a vida, de ter algo para ela, para dar tudo para esse filho, que vendeu a única coisa que tinha, sua casa, e deu o dinheiro todo achando que era para ajudar. Mas, na verdade, o filho guardou mais da metade para ele e ainda tratou essa mãe como escrava. Isso é loucura. Silêncio do outro lado. Continuei. Loucura é descobrir que esse filho que ela amava mais que tudo no mundo estava planejando interná-la num asilo contra a vontade dela, arranjar laudos falsos dizendo que ela era louca só para ficar com o dinheiro dela e se livrar dela. Isso é loucura, Rafael. Mais silêncio. Ele conseguiu gaguejar. Mãe, eu, como você. Como eu descobri, cortei ele. Ah, filho, você acha mesmo que eu sou tão burra assim? Você e sua mulher me chamavam de burra, de idiota, de velha inútil, mas esqueceram que até as velhas burras aprendem. Eu li tudo. Todas as conversas entre você e a Jéssica. Todas. Cada palavra onde vocês riam de mim, me humilhavam, planejavam me destruir. Tenho provas de tudo. Ele começou a tentar se explicar. Aquela voz melosa de novo. Mãe, isso é mal entendido. Aquelas conversas a gente estava brincando, não era sério. Brincando? Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Você estava brincando quando falou que ia me internar? Quando tirou foto de todos os meus documentos? Quando conversou com o advogado para arranjar laudo falso? Quando pegou R$ 130 mil da venda da minha casa e guardou para você? Isso tudo era brincadeira? Silêncio. Ele não tinha o que dizer. Continuei. Rafael, eu dei minha vida inteira por você. Trabalhei até destruir minha saúde. Nunca tive nada para mim. Tudo era para você. E você me pagou me usando como escrava, roubando meu dinheiro e planejando me jogar fora como lixo. Mas acabou. Acabou o tempo de você me usar.
Agora você vai pagar por tudo que fez. Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo, mas era de raiva, não de medo. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no controle. Não era mais a velha boba que eles achavam que eu era. Agora, eu estava lutando de volta. Nos meses seguintes, os processos foram andando. O Dr. Paulo era muito bom no que fazia. Ele usou todas as conversas como prova. Mostrou as mensagens onde eles planejavam me internar, onde riam de mim, onde confessavam ter guardado meu dinheiro. O Rafael tentou contratar um advogado, mas não tinha como se defender. As provas eram muito claras. A procuração foi anulada. Isso significava que ele não tinha mais poder nenhum sobre mim. E o juiz determinou que ele devolvesse todo o dinheiro. Os 130 mil da casa, mais os 6 meses de aposentadoria, mais correção monetária e juros. Deu mais de 140 mil reais que ele tinha que me devolver. Ele não tinha esse dinheiro todo disponível. Tinha gastado parte, tinha investido parte. O juiz deu um prazo. Ou ele pagava, ou teria que vender a casa para me pagar. A casa que eu tinha ajudado a comprar. A casa onde eu tinha sido escrava. Rafael entrou em desespero. Tentou me ligar, tentou falar comigo, mandava mensagens. Mãe, por favor, vamos conversar. Não faz isso. Eu sou seu filho. Filho. Ele lembrava que era meu filho agora que estava perdendo tudo. Mas quando estava me usando, me humilhando, planejando me destruir, ele não lembrava não. Não respondia às mensagens. Não tinha nada para falar com ele. A Jéssica também tentou me procurar. Apareceu na casa da Neuza um dia. A Neuza não ia deixar ela entrar, mas eu disse que estava tudo bem. Queria ouvir o que ela tinha para dizer. Ela entrou com aquela cara de pau de sempre, mas eu dava para ver que estava nervosa. Dona Cida, a gente precisa conversar. Esse mal-entendido todo. Mal-entendido. Cortei ela. Não tem mal-entendido nenhum. Jéssica, eu sei exatamente o que você e meu filho fizeram. Li cada conversa, cada palavra onde você me chamava de escrava, de velha burra, onde ria de mim. Então, não vem aqui fingir que é mal-entendido. Ela mudou a estratégia, começou a chorar. Dona Cida, eu sinto muito. Eu errei, a gente errou. Mas pensa na Isabela. Ela é inocente nisso tudo. Se vocês venderem a casa, minha filha vai ficar sem lugar para morar. A Isabela, minha netinha, a única inocente em tudo isso. Senti meu coração apertar um pouco, mas endureci. A Isabela tem mãe e pai. Vocês que se virem para cuidar dela, do jeito que eu tive que me virar sozinha para criar meu filho. Vocês vão descobrir o que é trabalhar de verdade, batalhar de verdade, em vez de viver nas custas dos outros. Ela viu que não ia conseguir nada comigo e foi embora. 2 semanas depois, recebi a ligação do Dr. Paulo. Dona Aparecida, eles fizeram uma proposta. Querem parcelar o pagamento. 20 mil agora e o resto em 24 parcelas. 24 parcelas. 2 anos recebendo deles o dinheiro que era meu. Pensei. Conversei com a Neuza. Ela disse, Cida, se você aceitar parcelado, eles vão ficar te devendo por 2 anos. Todo mês você vai ter que cobrar. Se eles atrasarem, vai ter que acionar a justiça de novo. Vai ficar amarrada a eles por mais 2 anos. Você quer isso? Não, não queria. Queria me livrar deles de uma vez. Dr. Paulo, não aceito parcelamento. Ou paga tudo de uma vez ou vende a casa. O Rafael teve que vender a casa. Colocou à venda e em 2 meses conseguiu vender. Do dinheiro da venda, parte foi para pagar o que ele me devia, e sobrou pouco para eles. Quando recebi meu dinheiro de volta, 143 mil reais, foi uma sensação estranha. Era meu dinheiro. Sempre foi meu, mas agora parecia diferente. Parecia mais valioso, porque eu tinha lutado por ele. Não tinha deixado me roubarem. Com esse dinheiro, fui atrás de recomeçar minha vida. Tinha 63 anos, mas ainda tinha vida pela frente. Comprei um apartamento pequenininho, quitado, só para mim. 2 peças, bem arrumadinho, num bairro tranquilo. Pela primeira vez na vida, eu tinha algo que era completamente meu. No meu nome, que ninguém podia tirar de mim. Mobiliei com calma, escolhendo cada coisa. Comprei uma cama boa, porque minhas costas mereciam.
Comprei uma televisão para a sala, porque eu nunca tinha tido uma televisão só para mim. Arrumei tudo do meu jeito. Pendurei na parede as fotos antigas que eu tinha guardado, os retratos da minha mãe, as lembranças da minha vida. Coloquei os vestidos da minha mãe num cabideiro especial na sala, bem cuidados, para eu olhar e lembrar dela todo dia. Aqueles vestidos que iam ser queimados agora estavam expostos com honra na minha casa. Ainda sobrou dinheiro. Investi uma parte numa aplicação que o gerente do banco me explicou direitinho, que rende todo mês, e guardei uma parte para emergências. Pela primeira vez na vida, eu tinha segurança financeira. Não era rica, mas tinha o suficiente para viver com dignidade. Arrumei um emprego de meio período numa escolinha perto de casa. Cuido das crianças no período da tarde, ajudo com as tarefas, essas coisas. Não paga muito, mas não preciso do dinheiro mesmo. Faço porque gosto, porque me sinto útil, porque as crianças são carinhosas e me tratam bem. Que diferença de ser tratada com respeito depois de tanto tempo sendo humilhada? Reconectei com pessoas que tinha perdido contato. Minha prima Neuza, que me salvou, virou minha melhor amiga. A gente se vê toda semana, toma café junto, vai ao mercado, conversa sobre a vida. Voltei a frequentar a igreja, conheci um grupo de senhoras muito legal que se reúne toda terça-feira para artesanato. Aprendi a fazer crochê, faço tapetes e vendo na feirinha do bairro. Não é pelo dinheiro, é pelo prazer de fazer, de conversar, de ter amigas. Comecei a viver para mim pela primeira vez. Deixei meu cabelo crescer e agora faço chapinha toda semana no salão. Me arrumo, uso batom, coloco uma roupa bonita mesmo que seja só para ir ao mercado, porque eu mereço. Passei 63 anos me anulando, agora estou me descobrindo. Fiz até uma viagem. Nunca tinha viajado na vida, a não ser aquela vez que fui para a Aparecida do Norte de ônibus quando tinha 20 anos. Juntei com a Neuza e mais 2 amigas da igreja e a gente foi passar uma semana na praia. Alugamos uma casinha em Ubatuba. Ficamos lá de bobeira, caminhando na areia, tomando água de coco, vendo o pôr do sol. Foi maravilhoso. Eu merecia aquilo. Merecia ter momentos bons, memórias felizes, em vez de só trabalho e sofrimento. E o Rafael? Ele tentou contato algumas vezes nos primeiros meses. Mandava mensagens pedindo para conversar, dizendo que sentia muito, que queria me ver. Eu não respondi. Não tinha nada para falar com ele. Ele tinha destruído qualquer amor que eu sentia. Não existe volta depois do que ele fez. Teve uma vez que ele apareceu na porta do meu apartamento. Tocou a campainha e, quando abri, ele estava lá. Mais magro, com cara de cansado. Mãe, por favor, me escuta. Fiquei na porta, não deixei ele entrar. Fala. Ele começou aquele discurso, que estava arrependido, que tinha sido influenciado pela Jéssica, que não sabia o que estava fazendo, que eu era sua mãe e ele me amava. Escutei tudo em silêncio. Quando ele terminou, falei: Rafael, você está arrependido do que fez ou está arrependido de ter sido descoberto e ter perdido tudo? Ele gaguejou. Mãe, eu errei, eu sei, mas sou seu filho, sangue do seu sangue. Você não pode me perdoar? Olhei bem para ele. Aquele homem que eu criei, que foi minha vida inteira durante 40 anos. Sabe o que eu aprendi? Rafael? Aprendi que ser mãe não significa ser idiota. Não significa aceitar qualquer coisa, perdoar qualquer coisa, só porque somos família. Você me usou. Me humilhou, roubou de mim, planejou me destruir. E a única coisa que sente é pena de si mesmo, porque perdeu o dinheiro e o conforto. Você não sente nada por mim, nunca sentiu. Ele tentou falar, mas continuei. Eu te perdoo, Rafael. Perdoo para eu conseguir seguir minha vida em paz. Mas perdoar não significa esquecer e não significa voltar. Você não faz mais parte da minha vida. Eu morri para você quando você riu da ideia de queimar os vestidos da minha mãe. Quando você chamou suas memórias de lixo. Quando você planejou me jogar num asilo. Aquela mãe boba que fazia tudo por você morreu. Agora existe só a Aparecida, que está vivendo para ela mesma. Fechei a porta na cara dele. Ouvi ele chamar do outro lado, mas não abri mais.
Foi a última vez que vi meu filho. Faz 6 meses desde que me mudei para meu apartamento. 6 meses vivendo sozinha, cuidando de mim, fazendo minhas coisas. E sabe de uma coisa? Eu estou feliz. De verdade feliz. Não aquela felicidade de quem está se iludindo, mas a felicidade de quem está em paz. Tem dias que ainda dói. Tem noites que eu choro lembrando de tudo. Choro pela vida que desperdicei, pelos anos que dei para quem não merecia. Choro pelo filho que eu achava que tinha, mas que nunca existiu de verdade. Choro pela netinha que não vejo mais, porque não quero ter contato com o Rafael e a Jéssica. Isso me dói muito. A Isabela é inocente, mas não tem como. Não consigo ter eles na minha vida sem me destruir de novo. Mas na maioria dos dias eu olho em volta, para esse apartamentinho que é meu, para as amigas que fiz, para a vida simples mas digna que construí, e me sinto abençoada, porque eu consegui. Consegui sair, consegui me libertar, consegui recomeçar mesmo com 63 anos. Tem gente que me pergunta se eu não tenho pena do Rafael, se não penso que ele é meu filho e merece uma chance. E eu respondo que tive pena por 40 anos. 40 anos dando chances, desculpando, passando pano, aceitando migalhas de afeto enquanto dava tudo de mim. Agora acabou o tempo de ter pena. Agora é tempo de ter pena de mim mesma, de cuidar de mim, de valorizar a mulher que eu sou. Minha história é triste? É. Mas também é de superação. É de uma mulher que acordou, que abriu os olhos, que lutou de volta, que não aceitou ser descartada, usada, destruída, que teve coragem de enfrentar o próprio filho, de processar, de exigir justiça, e que recomeçou a vida quando muita gente acharia que já era tarde demais. Se tem uma coisa que eu quero que você que está me escutando entenda, é isso. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para abrir os olhos e ver que está sendo usado, manipulado, abusado. E nunca é tarde para lutar de volta. Eu tinha 63 anos quando comecei minha vida de novo. Você pode ter qualquer idade. O importante é não desistir de você mesmo. E sobre família, aprendi que família não é só sangue. Família é quem te trata com respeito, com amor de verdade, não com amor interesseiro. Família é a minha prima Neuza, que me acolheu quando eu não tinha ninguém. É o Marcelo da oficina que me alertou quando viu o perigo que eu estava. São as amigas da igreja que me receberam de braços abertos. Essa é minha família de verdade agora. Quanto ao Rafael, não sei como está a vida dele. Ouvi dizer que ele e a Jéssica se separaram depois que perderam a casa. Não sei se é verdade. Não quero saber. Aquele capítulo da minha vida está fechado. Virei a página e estou escrevendo uma história nova, onde eu sou a protagonista, não a coadjuvante da vida de outra pessoa. Todos os dias eu acordo no meu apartamento, faço meu café do jeito que eu gosto, sento na varanda que dá para a rua e fico ali tomando café, vendo o movimento, e agradeço. Agradeço por ter tido coragem. Agradeço por ter encontrado aquelas conversas, porque se não fosse por elas, eu estaria num asilo agora, dopada, jogada num canto enquanto meu filho gastava meu dinheiro. Agradeço até pela maldade deles, porque foi ela que me acordou, que me fez reagir, que me salvou no final das contas. E sabe o que mais? Eu me perdoei também. Passei muito tempo me culpando. Culpando por ter sido burra, por ter confiado, por não ter visto os sinais. Mas entendi que eu não fui burra. Eu fui mãe. Fui mãe do jeito que eu sabia ser, com todo o amor que eu tinha. O problema não foi eu ter amado demais. O problema foi ele não ter amado nada. E isso não é culpa minha. Eu fiz minha parte. Fiz até mais do que minha parte. A falha foi dele, não minha. Hoje eu sei meu valor. Sei que sou uma mulher forte, batalhadora, que criou um filho sozinha quando o mundo inteiro dizia que eu não ia conseguir. Que trabalhou 3 empregos ao mesmo tempo para dar uma vida boa para esse filho. Que teve coragem de recomeçar do zero 2 vezes na vida. Uma vez quando o pai do Rafael me abandonou grávida e outra vez agora aos 63 anos. Isso não é pouca coisa. Isso é motivo de orgulho. E você que está me ouvindo agora, que chegou até o final dessa história, eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria no meu lugar?
você teria coragem de enfrentar o próprio filho? De processar, de lutar pelos seus direitos, mesmo sabendo que ia perder aquela relação para sempre? Ou você teria engolido tudo calado, aceitado ser tratado assim, só para manter a família unida? Pensa nisso. E se você está passando por algo parecido, sendo usado por alguém da sua família, sendo desrespeitado, humilhado, abusado, mas ficando calado porque é família, porque é sangue, porque você ama, eu te digo uma coisa: acorda, abre os olhos. Você merece mais. Você merece respeito, amor de verdade, dignidade. E se a pessoa não te dá isso, ela não merece estar na sua vida. Não importa se é filho, mãe, irmão, seja lá quem for. Amor que machuca não é amor. Família que abusa não é família. E você não é obrigado a aceitar migalhas de afeto de quem deveria te dar amor de verdade. Tenha coragem. Lute por você. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você sempre é você mesmo. Então cuida de você. Se valoriza. Se respeita. E não aceita menos do que você merece. E se alguém te chamar de egoísta, de ingrato, de mau caráter, por ter se afastado de quem te machuca, saiba que essas pessoas não sabem o que você passou. Não viveram sua dor. E a opinião delas não importa. O que importa é sua paz, sua saúde mental, sua vida. Protege isso acima de tudo. Eu estou aqui hoje, com 64 anos recém-completados, vivendo numa kitnet pequena, mas que é minha, trabalhando meio período numa escolinha, fazendo crochê com as amigas da igreja, e posso dizer que estou em paz. Não tenho luxo, não tenho muito dinheiro, mas tenho dignidade. Tenho respeito próprio, tenho amor próprio, e isso não tem preço. Então essa é minha história. A história de Aparecida, a Cida, que passou 63 anos da vida doando tudo de si para os outros e esquecendo de si mesma, mas que um dia acordou, lutou de volta e recomeçou. É uma história triste? É, mas também é uma história de superação, de recomeço. De uma mulher que se recusou a ser descartada e que hoje vive com a cabeça erguida. E eu queria agradecer a você que me ouviu até aqui. Espero que minha história possa ajudar alguém de alguma forma. Se você conhece alguém passando por algo parecido, compartilha essa história. Às vezes a gente precisa ouvir a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa. Comenta aqui embaixo o que você achou. Me conta se você faria diferente, se você já passou por algo parecido, se conhece alguém que está passando. Vamos criar uma rede de apoio, de pessoas que se ajudam, que se fortalecem, porque a gente não precisa passar por tudo sozinho. E se você gostou da minha história, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber mais histórias reais como essa. Porque infelizmente tem muita história de sofrimento, mas também tem muita história de superação para compartilhar. Um beijo no coração de cada um que me ouviu. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lutar por você. Nunca é tarde para ser feliz. Você merece. Eu mereço. Todos nós merecemos viver com dignidade e respeito. Não esquece disso.